Existem muitos homens e mulheres na Bíblia que são admiráveis. Mas ultimamente, sabe que a vida de quem estuda a Bíblia é uma vida de fases. Tem dias que você está apaixonado por Davi, tem outras épocas que você quer estudar José, e tem vezes que você mergulha na história de Jesus. Eu estou numa fase muito de ler e estudar o apóstolo Paulo. E a mensagem dessa manhã vai ser baseada na vida do apóstolo Paulo. E se eu pudesse colocar um nome nessa mensagem, o nome seria Administrando as Riquezas. Administrando as riquezas. Nós temos uma tendência por causa da nossa cultura, a nossa cultura latino-americana, ela tem uma limitação mental muito grande, a ponto de a gente achar que riqueza é dinheiro apenas. Então quando a gente fala assim, administrando riqueza, você já imagina você administrando muito dinheiro. Mas se você analisar a vida do apóstolo Paulo, você vai entender que existem 6 coisas na vida do apóstolo. 6 coisas que foram grandes riquezas para ele e que ele soube administrá-las muito bem para poder chegar no fim de sua vida cumprindo o seu propósito. Escuta o que eu vou te falar. Quem não administra riquezas não cumpre seu propósito. Quem não administra riquezas não cumpre o seu propósito. E só para você saber, recurso financeiro é só uma das 6 riquezas na vida de um homem e de uma mulher que tem ministério. Eu quero te ensinar a administrar as riquezas que vêm junto com o ministério. Junto com o ministério vem várias riquezas. Eu estava há uns meses atrás viajando com um grande evangelista, o maior evangelista do nosso país, o Dave, muito amigo meu, e a gente viajando juntos num trabalho que a gente foi fazer, a gente começou a falar, né, cara, olha só, cara, a gente nesse avião, indo para esse lugar, que maravilha, olha o que Deus faz. E ele falou, cara, eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo. Eu falei, então, Dave, nós precisamos sempre lembrar que tudo que a gente tem foi o ministério que nos deu. A gente pode até achar que é o trabalho, porque eu acordo 6 horas da manhã e 7 eu estou fazendo café com destino. Eu posso até achar que é a minha capacidade, mas na verdade é a unção que Deus colocou na minha vida que faz as pessoas prestarem atenção no que eu estou falando. Porque tem muita gente que trabalha mais do que eu e ninguém escuta. Então eu comecei a passar não só para ele, mas para vários amigos meus a importância da gente entender as riquezas que o ministério traz. Você sabe qual é a primeira riqueza que o ministério traz, agora que você vai estar envolvido no ministério? Relacionamentos e conexões. Isso é uma riqueza. Não, isso é um privilégio imensurável. Você tem que lembrar que tudo que Deus coloca na tua mão, o nosso adversário vai lutar para fazer o contrário. Vou repetir. Tudo que Deus coloca na tua mão, o nosso adversário luta para fazer o contrário. Então, quando Deus coloca um relacionamento e uma amizade, uma conexão na tua mão, o nosso adversário faz de tudo para que esse relacionamento desande, para que essa conexão se desconecte. E geralmente ele vai usar tuas próprias emoções para fazer isso. Ele vai usar a ingratidão, ele vai usar o descaso, a indiferença, a falta de contato, a falta de reciprocidade. Ele vai usar alguma coisa que está dentro de você para enfraquecer essa conexão. Por quê? Porque o inimigo sabe que uma das riquezas do ministério são as conexões que temos. E os relacionamentos que construímos. Então ele tenta nos distrair de várias formas. Ele tenta mexer com a nossa mente de várias formas. Preste atenção na vida do apóstolo Paulo. A maioria das coisas que aconteceram de magníficas na vida e no ministério do apóstolo Paulo vieram por conexões e relacionamentos dele. E também grandes preocupações que o apóstolo Paulo teve foi por causa de conexões e relacionamentos. Olha só, no fim da sua vida, em 2 Timóteo 4, ele começa a reclamar de pessoas. Alexandre Latueiro está me perseguindo. Pô, ajudei tanto cara, agora ele está me fazendo um monte de mal. Demas sempre andou comigo, amando o presente século, foi embora. Ele começa só a reclamar de pessoas.
É por isso que eu escrevi um livro especialista em pessoas, a gente está precisando. Mas também, muita gente que abriu porta para o apóstolo Paulo e fez as coisas acontecerem, foram pessoas também. Então, a riqueza, a primeira das 6 riquezas que chega na tua vida, quando você inicia teu ministério, e ontem eu te ensinei que a sua vida só começa quando começa o teu. A sua vida só se inicia de verdade quando começa o teu ministério. E junto com esse ministério, 6 riquezas vão vir. A primeira delas, conexões de relacionamentos. Conexões e relacionamentos. Quantas coisas aconteceram na minha vida por causa de conexões e relacionamentos? Quantas tragédias foram evitadas na minha vida por causa de conexões e relacionamentos? Uns anos atrás eu e Janine brigamos, discutimos e na discussão muito fervorosa a gente decidiu separar. Pô, vamos separar, não dá, é verdade, tá, então vai para um lado, eu vou para o outro, começa aquela discussão e tal. Só que é o seguinte, quando Deus te dá relacionamentos e conexões, Ele não está te dando isso só para você crescer. Ele está te dando isso também para te proteger. Então eu liguei para um desses meus amigos e falei, rapaz, onde é que você está? Eu estou em tal lugar. Eu falei, olha, acabei de brigar com a Janine. E a gente conversou aqui, vamos cada um para o seu lado e tudo. Ele, onde é que você está? Estou indo aí. Passamos a madrugada conversando. De manhã, eu estava nos 1000 amores com a Janine. Uma madrugada de conversa com um amigo de verdade, um homem de Deus que coloca do teu lado, muda completamente o teu estado e o parâmetro emocional. Ele começou a me fazer perguntas assim, é mesmo? Então você acha que vai continuar servindo a Deus do jeito que você serve sem a Janine? Então você acha que um problema de hoje tem que definir todo o futuro? Tudo que eu prego para vocês, ele falou para mim. Porque sabe aquele ditado, santo de casa não faz milagre? É verdade. O profeta não profetiza para si mesmo. O mestre não ensina para si mesmo. Nós precisamos de relacionamentos que nos afiem. O pastor não pastoreia a si mesmo, não. Precisa de pastor que pastoreie. Ou seja, quantas tragédias poderiam ter alcançado minha vida se eu não tivesse nos relacionamentos certos? Eu não estaria protegido. Se eu tivesse com um amigo errado, ele fala assim, cara, é isso mesmo. Rapaz, você prosperou tanto. Com essa sua cara de Brad Pitt que você tem, você vai longe. Sempre tem um enviado do mal para te dar um conselho que vai destruir o teu ministério. Então você tem que ter muito cuidado com as alianças, conexões e relacionamentos. O apóstolo Paulo valorizava tanto isso que certa vez em uma das suas viagens missionárias, um homem que no final da sua vida vira importante para ele, João Marcos, nessa viagem eles se separam. Ele fala para todos os discípulos que estavam, olha, João Marcos não viaja mais comigo. Não quer trabalhar, também não vai comer. Não quer estar comigo em todas, também não vai em nenhuma. E ele corta João Marcos do ministério. E por anos ele fica sem João Marcos. Só no final da sua vida, escrevendo para Timóteo, que ele fala, e manda João Marcos ter comigo, porque ele agora me é útil para o ministério. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Que nem todos os amigos vão andar contigo para sempre. Às vezes é por um tempo e depois eles voltam. Ou não. A gente tem uma mania de possessão, achar que as pessoas são nossas para sempre. E se Deus colocou aquela pessoa na tua vida só por um período? E se Deus quer que aquela pessoa naquele momento esteja, e agora por um desequilíbrio teu ou dela, vocês não vão andar mais juntos e depois volta? Ou você acha que tudo tem que girar em torno de você? Quem não é maduro não consegue tocar ministério. Quem não é maduro, quem não é madura, não consegue ter ministério. Por quê? Porque todos os dias são muitas aflições, todos os dias são muitas perseguições, todo dia são muitos probleminhas, disse-me disse, gente que fala contigo depois não fala, é muita coisinha. Se você ficar com o coração nisso,
a tua vida espiritual não anda. E quando Deus começa a te levantar no ministério, tem pessoas que vão tentar te impedir no início, mas depois são as mesmas pessoas que Deus vai usar para te levantar. Então você não pode ficar contra elas no início quando elas estão contra você. Olha que coisa louca. Isso na Bíblia aconteceu demais. Pessoas que no início resistiram e depois falaram, quer saber? Levanta. E aí se você resiste também, cria uma barreira que depois fica difícil de solucionar. Se você começar a olhar teus relacionamentos e as suas conexões como uma riqueza, quem é que tem sonho de ir nos Estados Unidos? Sonho. Passar férias, Disney, Nova York. Meu Deus, é forte. Nos últimos anos, eu sempre fui muito aos Estados Unidos, mas nos últimos anos, a minha média de ida aos Estados Unidos por ano é de 11 a 13 vezes em um ano. Escuta, ando nos melhores carros que tem lá, fico nas melhores casas, como nos melhores restaurantes e não gasto $1. Peraí. Tem mágica? Não. Tem o Bruno Avelar, meu amigo, que resolve para mim. Eu ligo para ele e falo, Bruno, eu estou indo para Orlando com as crianças. Ele falou, não, por favor, deixa que a casa eu vou cuidar. Não, vai ter um carro te esperando no aeroporto. Porque um dia eu o servi, hoje ele me serve. Relacionamentos vale mais do que dinheiro, porque mesmo sendo próspero, eu não poderia pagar todas as viagens que eu faço. Teu dinheiro não vai dar conta de pagar o que os teus relacionamentos vão te colocar. Por isso entenda que o inimigo vai colocar resistências no teu coração contra as conexões que Deus te deu. Porque Deus usaria essa conexão para abrir uma porta e você ficar resistente, por causa do jeito da pessoa. Porque a pessoa não me liga. Ou seja, porque você não é maduro emocionalmente, vai fechar a porta que Deus abriu. Relacionamentos e conexões são tesouros. Era um tesouro no ministério do apóstolo Paulo e é um tesouro no nosso ministério. Segundo, recursos financeiros. Você só pode estar aqui por causa de recurso financeiro. Você pegou um avião e veio até aqui por causa de recurso financeiro. Você consegue proteger melhor sua família por causa de recursos financeiros. Recurso financeiro realmente não é tudo, mas significa alguma coisa. Por exemplo, Deus não vai precisar do teu recurso financeiro para executar o teu ministério. Então qual é a limitação do dinheiro? É que por mais que você tenha ou deixe de ter, isso não faz a diferença para Deus. Então, essa é a limitação do dinheiro. Para Deus não vai fazer diferença. Se você tiver muito dinheiro, escuta só, se você tiver muito dinheiro no banco, quem pode dar um amém? Ou você pega a palavra profética ou não pega, gente. Se você tiver muito dinheiro no banco, pensa nos pobres dando amém agora. Se você tiver 1 bilhão no banco, adivinhe, Deus vai te dar um projeto que custa 4 bilhões. Aí você vai falar, puxa, eu tenho tanto dinheiro e não consigo fazer o que Deus mandou. Deus nunca vai pedir algo que você pode pagar. É por isso que não importa quanto você tem. Tem 100 mil, 10 mil ou 1 trilhão. Não importa. Quando Deus te der o teu ministério, você não vai conseguir pagar. Vai ter que depender dele de qualquer jeito. Quando eu olho para a minha vida hoje, eu falei, estou próspero. Claro, estou próspero em relação quando eu morava em Vila da Penha. Porque quando eu penso em relação ao que Deus me prometeu no futuro, eu não tenho ainda. E é por isso que Deus faz isso. Primeiro, para nós dependermos dele. Segundo, para manter o nosso coração na humildade. Senão você acha que é alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia administrar amizades, relacionamentos e conexões. Sabia administrar recursos financeiros. Quando
ele não tinha nenhuma igreja para fazer algum tipo de coleta para o seu ministério, ele mesmo trabalhava fazendo tendas, é o que está escrito. E você pode ver que o apóstolo Paulo rodou a Europa, a Ásia Menor, rodou todo o Oriente Médio ali, e você nunca vê na Bíblia falando, meu Deus, não posso ir porque eu não tenho dinheiro de passagem. A Bíblia diz o seguinte, estou com a intenção de ir para a Espanha, Paulo falou, mas o Espírito Santo está me impedindo. Eu já vi o Espírito Santo impedir Paulo, eu já vi o diabo impedir Paulo, está na Bíblia, mas o dinheiro nunca impediu. Porque ele sabia lidar com os recursos financeiros. Ele sabia administrar, seja pelo trabalho das suas mãos fazendo tenda, ou pelas doações das igrejas que ele abria. Ele sabia administrar isso, e é por isso que quando ele deixou de fazer alguma viagem, não foi por causa de dinheiro, foi por causa de resistência espiritual. Então eu declaro que se um dia você deixar de fazer alguma coisa na tua vida, vai ser porque Deus não quer, e não porque está faltando dinheiro. Terceira riqueza que nós temos no ministério, o tempo. A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance o coração sábio. Então, eu sempre faço cálculos do meu tempo. Meu tempo de dia, eu tenho 24 horas, eu preciso dormir 7 horas para minha mente recuperar bem, de 6 a 7 horas no mínimo. Se eu dormir 5 horas, eu não rendo a mesma coisa no outro dia. Então eu tenho que anotar isso. São 7 horas a menos no meu dia. Eu preciso dedicar 1 hora de exercício físico, alguma coisa. Eu preciso dedicar meia hora de meditação e leitura da palavra antes do exercício físico. Eu vou fazendo toda a minha agenda mental do dia. Mas também eu faço cálculo do tempo a longo prazo. Daqui a 10 anos eu terei 52 anos. Júlia terá 24 anos. Provavelmente eu já serei avô. Só que a minha pequenininha vai estar só com 14, ainda vai estar entrando na adolescência. Enquanto eu estou sendo avô, a minha pequenininha está entrando na adolescência, eu estou passando a mesma coisa que eu estou passando com a Júlia hoje. Gente, é muita coisa. Estou quase desistindo de tudo. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu paro para ver minha vida no futuro, vai estar mais complicada. Mas porque a gente aprende a calcular os nossos dias, a contar os nossos dias, a gente alcança coração sábio. O apóstolo Paulo sabia o tempo de ir, o tempo de parar, o tempo de levantar uma igreja, o tempo de não abrir agora. Tem uma vez que ele está saindo de uma cidade e as pessoas, odiando a pregação do evangelho, apedrejam a Paulo. Irmão, se você tomar uma pedrada na mão, alguém ali fora, um maluco, você está saindo da conferência, pegar e tacar uma pedra na tua mão, você vai fazer um escândalo tão grande. Chama a polícia, B.O., meu dedinho tá roxo e tal. O apóstolo Paulo foi apedrejado da cabeça aos pés, dado como morto. Quando os discípulos vão recolher o corpo, percebe que ele ainda está respirando. O apóstolo Paulo começa a levantar, a Bíblia diz que ele sacode a poeira e vai para a próxima cidade pregar. Porque quem não tem tempo a perder, não tem pedrada que pare ele no caminho. Não tem pedrada que pare. Tem gente parando por dor, com dor na unha. Não fui na conferência porque estava com uma dor na unha encravada. O apóstolo Paulo, tomando pedrada, continuava, porque quem valoriza o tempo, quem entende o tempo como uma riqueza, não o desperdiça. Amizades e conexões, recursos financeiros, tempo. Outra coisa que era uma riqueza na vida do apóstolo Paulo e também no nosso ministério são as oportunidades. Ontem, quando eu estava apresentando o Bishop Dale Bronner, eu estava falando para vocês de um almoço que eu tive com ele em Atlanta. O que você não sabe é a situação que eu estava, 2018. Era a nossa segunda, a gente ia para a segunda conferência de destino, porque isso foi no início de 2018, a segunda conferência de destino foi em setembro. E nessa época, para mim, em 2018, uma viagem aos Estados Unidos, por exemplo, era algo difícil de pagar, não tinha um recurso disponível. Não era assim simples.
Então eu mando uma mensagem para ele, sem saber que ele iria me responder, e falo assim: eu gostaria de marcar um almoço com o senhor. Aí ele: tudo bem, eu te recebo nessa terça-feira. Eu falei: Jesus, agora só falta arranjar passagem, um lugar para dormir em Atlanta e voltar no outro dia. Eu fiquei um dia em Atlanta. Um dia. Arranjei. Passei no cartão de crédito e tal. O crente é gente boa de ver na hora de passar o cartão de crédito. Eu gosto do crente na hora do cartão de crédito, porque ele entrega e fala: se for de Deus, vai passar. Deus sabe que eu não tenho limite, mas se passar é sinal. E foi o que aconteceu. Eu falei: não tenho, mas vai que passa. Passou. E aí tinha agora segundo problema. Eu não dominava o inglês. Ontem a gente estava jantando e eu falei assim: ô Bishop, o senhor lembra da nossa conversa em 2018? Ele falou: oh, yes, lembro. Eu falei: não, porque eu não lembro de nada, porque eu não falava inglês. Eu falei: tomara que eu tenha entendido seus conselhos mesmo, porque eu cheguei até aqui. Mas ele falou assim: mas você lembra que você levou tudo anotado? Eu falei: lembro. Quando você entende oportunidade como riqueza, você não joga no lixo riqueza. Ele falou: eu posso te atender na terça. Eu podia dar desculpa da passagem, eu podia dar desculpa do inglês, eu podia dar desculpa que for. Sabe o que eu fiz? Levei todas as perguntas anotadas em inglês no papel. Peguei um cartão de crédito, passei a passagem, fui para Atlanta. Ele marcou 12:30 no restaurante, eu cheguei 11, até porque eu não tinha nada para fazer. Era um restaurante desses de franquia americano. Eu sentei e falei o seguinte: moça, aqui tem alguma coisa que é de graça, né, no restaurante? Ela falou assim: é tipo um Outback. Eu falei: tem um pãozinho e a água. Eu falei: então me dá uma água, 2 pãezinhos e fecha a conta, por favor. Essa era a minha situação. Aí ele chega no restaurante, ele é bem conhecido, né? Para quem já foi na cidade de Atlanta, tem prédios no nome dele, porque a família dele é uma família, tem um império da indústria dos cosméticos nos Estados Unidos. Então tem vários prédios escrito Bronner Brothers, tem muito outdoor dele, por causa da empresa que ele tem e tal. Então ele entrava, todo mundo começava a tirar foto com ele e tudo. E ele sentou, falou: oh, que bom que você veio e tal. E eu só cumprimentando assim, né? Porque, hi. No good morning eu falei umas 5 vezes good morning. Aí ele: de novo? Eu falei: good morning. E aí eu peguei, virei o papel assim com as perguntas escritas em inglês. E ele começou a me explicar. Eu perguntava: o que você acha disso? Ele falava: faz assim. O que você acha disso? E por que eu me expus a tudo isso? Por um motivo: eu não vou perder a riqueza da oportunidade. Tem gente que só perdeu a oportunidade porque deu desculpa. Eu não vou dar. Se Deus abre a porta de uma oportunidade para o meu ministério, não tem desculpa que me faça retroceder, porque eu sei que conexões são riqueza, vida financeira é riqueza, tempo é riqueza e oportunidades também são. A quarta riqueza que tinha no ministério do apóstolo Paulo, e que em todo ministério precisa ter, são emoções blindadas. Eu diria uma palavra que não existe em português, mas você vai entender. Você precisa ser inofendível. Inofendível. Ou seja, eu me chateio, claro, sou ser humano, mas eu não vou me ofender. Essa é a decisão que eu tomei na vida. Não é porque eu quero ser bonzinho, não é porque eu quero ser muito espiritual, é porque eu quero avançar no meu ministério. Se eu fosse me ofender com todo mundo que tentou me ofender, eu não poderia estar aqui.
Quando uma pessoa tenta me ofender, e acredite, são muitos que tentam, eu olho para a pessoa e falo, essa pessoa não entendeu quem eu sou ainda. Se ela me conhecesse, ela ia saber que emoções blindadas é um tesouro para mim. E eu não vou entregar meu tesouro na mão dela. Minhas emoções não vão ficar na mão de ninguém. Minhas emoções já estão na mão do Senhor. Aí você pega a última carta do apóstolo Paulo, segunda carta a Timóteo, para quem foi nas noites de destino, eu prego essa parte. Ele fica um capítulo inteiro mostrando que foi ofendido pelas pessoas, ou seja, que sofreu tentativa de ofensa, mas que isso não entrou no seu coração. Falou, Demas me abandonou, Alexandre, o latoeiro, me fez muitos males, nenhum de vocês compareceu na minha audiência, somente o Espírito de Deus esteve ao meu lado e me livrou da boca do leão. Ele deixa claro, vocês tentaram me ofender, mas eu combati o bom combate, eu corri a minha carreira e não guardei ofensa não, eu guardei a fé. O apóstolo Paulo deixa claro o seguinte, se eu não olhar as minhas emoções como uma riqueza, eu vou ficar jogando-as no lixo o tempo todo. Então, você pode até me chatear, eu sou ser humano. Se você vier tentar me ofender, chateado eu vou ficar. Ofendido não. Vou dormir hoje à noite tranquilamente. Não é por causa de você, e nem porque eu sou perfeito, mas porque eu tenho um ministério. O meu ministério vale mais do que a minha vida. Porque a minha vida só começa quando o meu ministério inicia. Então eu não posso trocar a minha vida, o meu ministério, por causa de uma ofensa. É muito orgulho você querer trocar o que Deus te deu pela ofensa que um ser humano quer te dar. Quem entendeu? Você tem que estar muito mal para trocar o que Deus te deu por uma ofensa que o ser humano quer te dar. Você trocar o teu ministério por uma ofensa? Quantas pessoas estão falindo o seu ministério pessoal, que Deus entregou por causa de ofensas? Acumularam tantas que agora não estão conseguindo lidar com as próprias emoções, estão implodindo. Mas eu declaro que isso vai mudar na tua vida. Tuas emoções nunca mais estarão na mão de ninguém. Tuas emoções já estão na mão daquele que viu o teu futuro. E Ele vai blindar a tua alma e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Quinta e última coisa, sexta e última coisa. São 6 coisas que nós temos que administrar como riquezas no ministério. E a sexta é a nossa audiência. Quando Deus dá um ministério para alguém, Deus também dá uma audiência. Todo mundo que tem ministério tem uma audiência, porque Deus te deu um ministério para alcançar pessoas, não é para você mesmo. Então, consequentemente ao ministério vem audiência. O problema é como você lida com isso. Porque para você ter uma audiência, você precisa ser coerente e constante. Repete comigo, coerente e constante. Você imagina, tem vídeos meus na internet desde 2014. Se você pega um vídeo meu de 2014 que eu estou falando algo incoerente com o que eu falo hoje, você olhar para mim e não ia me ver com a mesma autoridade. Porque você fala, o Thiago muda de pensamento muito rápido. É por isso que quando eu não domino um assunto, eu não tenho certeza, eu nunca falo. Porque eu sei que uma vez gravado, não dá para editar depois quando está na internet. Então eu me contenho em falar somente aquilo que Deus pediu para eu falar ou o que eu domino. Você determina a sua audiência, e a audiência é um dos tesouros dessa geração. A briga na internet, onde está todo mundo na internet, a briga é pela audiência. Porque uma menininha de 13, 14 anos, da idade da minha filha Júlia, bota um shortinho curto e faz vídeo de um TikTok rebolando até o chão. O que ela quer? Audiência. As pessoas
pagam o preço que for para ter audiência, nem que seja mostrando o corpo. Nós conhecemos homens que são muito ricos, muito, mas não têm audiência. Isso mexe tanto com eles que eles estão começando a gastar toda a fortuna para comprar audiência e não conseguem. Porque a audiência não vem pelo dinheiro que você tem, mas pela coerência do que você fala e pela constância do que você fala. Então, eu estou aqui nessa manhã falando a mesma coisa, pregando as mesmas coisas, no mesmo tom de voz que eu faço desde que eu comecei. E se eu estou numa conferência com um avivalista, eu honro a vida do avivalista, reconheço o que Deus faz na vida dele, mas eu sou assim, eu sou coerente e constante com o tesouro que Deus me deu, que é a minha audiência. A minha audiência escuta assim. A audiência dele escuta de outra forma, e a audiência dela ali escuta de outra forma. Mas eu preciso entender que um dos tesouros que Deus entrega para o nosso ministério é a audiência. E por isso que nós temos que pesquisar sobre a nossa audiência para saber qual é o tipo de pessoa que está nos escutando. Para que você possa pegar o que Deus colocou no teu coração, no teu ministério, e direcionar corretamente, com a comunicação certa, com a estratégia certa para a vida dessas pessoas. Por exemplo, eu sei, por causa de estudos, de pesquisas, que a minha audiência do Instagram é totalmente diferente da audiência do YouTube. Somente 20% dos meus seguidores me seguem ao mesmo tempo nas duas redes. Geralmente, fruto de pesquisa, quem me segue no YouTube está procurando uma pregação, algo mais espiritual, está num desespero e procurando uma palavra. Quem me segue no Instagram está procurando crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, como eu tenho essa estatística, eu consigo ser coerente e constante em cima do que Deus me fala, distribuindo para minha audiência de forma correta. Então, você nunca me viu no Instagram um vídeo que eu estou lá caindo no chão. Não é porque eu não acredito, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. É porque não é para aquela audiência. Quem está entendendo? Mas se você for no YouTube, você vai ver coisas que você não vê no Instagram e por aí vai. Porque eu reconheço a audiência que Deus me deu como um tesouro, porque Paulo também o fazia. Você vê que quando Paulo começa a escrever as cartas aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a igreja de Éfeso, a igreja da Galácia, ele estava muito preocupado com a audiência, a ponto de, para cada igreja, ele escrevia de forma intencional e direcionada. Porque a audiência é um tesouro que Deus dá para o teu ministério. Imagina se eu tivesse uma palavra para entregar e não tivesse ninguém aqui para escutar. O que adianta Deus me dar um ministério e não dar audiência? Nós temos milhares de pessoas aqui nesse ginásio. Mas o dia, escuta, o dia que eu me vestir, falar ou me comportar de um jeito muito diferente do que eu já faço, você para de me escutar. Se eu chego aqui hoje vestido como um skatista, é pecado se vestir como skatista? Bermuda, camiseta? Não. Mas se eu chego assim e falo, que estranho. Se junto com isso eu falo palavras que você não está acostumado a escutar de mim, alguma palavra torpe, um jeito de falar mais gangster. Foi a palavra que veio na minha cabeça, Jesus. Então, que estranho. E aí eu começo a me comportar de um jeito, com o tempo você para de me escutar, porque as pessoas que estão na sua audiência querem coerência e constância. Coerência e constância. É por isso que você não pode se contaminar com o ministério dos outros. Porque o dos outros é dos outros, o seu é o seu. O jeito dele é o dele, o seu é o seu. A forma que ele faz é a dele, que Deus deu para ele. No seu é assim. E você também não pode ser ignorante de julgar o ministério dos outros, que é diferente do teu. Porque um fala calmo e o outro fala em línguas, você acha, não, esse aqui é melhor. Ah, que ignorância. E a multiforme sabedoria de Deus, fica onde?
Deus deu diversidade de dons e ministérios justamente para alcançar uma diversidade de pessoas. Então para de olhar para o ministério do lado, para de julgar o ministério do outro e foca no teu que está precisando crescer. Foca no teu que está precisando melhorar. Foca no teu que está precisando aperfeiçoar. 6 riquezas do ministério do apóstolo Paulo e que serão do teu ministério: relacionamentos e conexões, recursos financeiros, tempo, oportunidades, emoções inofendíveis e audiência. E sobre vocês que estão na Conferência Destino nessa manhã, eu quero profetizar, em nome de Jesus, o seu ministério carregará essas riquezas. Ninguém vai brincar com o teu tempo. Ninguém vai encontrar o caminho do teu coração para te ofender. Ninguém vai roubar os teus recursos financeiros. Você não vai desperdiçar suas oportunidades. Deus vai colocar amigos e conexões que serão um tesouro na tua caminhada. Deus vai te dar a audiência que você precisa para entregar a sua mensagem. Deus vai colocar anjos ao teu redor, te protegendo, blindando, guardando de todo mal. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e nem sequer nas pedras do caminho você vai tropeçar. Deus de ministérios. Um Deus de ministérios. Deus, quando te olhou no ventre da tua mãe, Ele viu o teu ministério aflorando. Ele te deu essa empresa por causa do teu ministério. Ele está te dando esse tempo livre por causa do teu ministério. Ele está te dando esse recurso financeiro por causa do teu ministério. Não tem a ver com a gente, tem a ver com a manifestação do nosso ministério abençoando outras pessoas. Deus está dando esse casamento por causa do teu ministério. Deus está mandando essa dificuldade por causa do teu ministério. Deus vai fazer você fazer algumas viagens para aprender por causa do teu ministério. Segura essa. Deus te deu uma história triste e alguns traumas por causa do teu ministério. Porque tem pessoas que não escutam vitórias, mas escutam as superações. Às vezes Deus ainda não te encheu de vitória, porque Ele precisa te encher de superação para conquistar a audiência que Ele vai te dar. Está chegando um tempo em que aquilo que te freava vai virar o acelerador do teu ministério. Está chegando um tempo que aquilo que te resistia vai virar o impulso do teu destino. A tua vida financeira não será mais um problema. A tua vida emocional não será mais um problema. O teu casamento não será mais um problema. A única coisa que você precisa decidir hoje: eu quero viver as riquezas do meu ministério. E Tiago, por que recurso financeiro tem a ver com o ministério? Porque se você não tiver para dar, você vai pedir. Por que tempo tem a ver com o meu ministério? Porque se você não souber administrar, você vai desperdiçar. Por que minhas emoções têm a ver com o meu ministério? Senão você vai usar o título que vem através do ministério para ferir. As 6 riquezas do nosso ministério serão preservadas em nós. Serão guardadas no cofre da nossa alma, o nosso coração. E ninguém terá senha para entrar. Ninguém terá a senha do nosso tempo. Ninguém terá a senha das nossas oportunidades. Ninguém terá a senha das nossas emoções. Você vai estar blindada, protegida, guardado em Cristo Jesus. Minha filha Júlia, eu vou aproveitar que ela não está aqui para contar essa história. Tem 14 anos. Ela teve sua primeira decepção amorosa. Ela entrou no meu quarto chorando e falou: pai, escrevi uma cartinha para um amigo que eu gostava muito. Você acredita que ele não gosta de mim? E eu falei: você está muito triste, filha? Ela falou: estou muito triste. Eu falei: então vou te ensinar uma coisa.
Se você entregar o teu coração só para Jesus, nenhum homem vai conseguir tocar no teu coração. Nenhum homem vai ter o poder emocional de te fazer chorar. Ele vai ter que se resolver com Jesus para chegar em você. Aí, essa já é a pré-seleção de quem com você vai casar. Porque se o cara que quer casar contigo não amar muito Jesus, não vai conseguir nem conversar com ele para chegar em você. Papai está armado e preparado para quando ele vier. Mas Jesus vai fazer a parte dele. E se for necessário levar alguns. Eu sei de uma coisa, Deus te deu uma riqueza, que é o teu ministério. E tudo que você precisa está aí. Não deixe o inimigo te enganar e quebrar as conexões que seriam forças para o teu ministério. Não deixe o inimigo te enganar e roubar o tempo que era para o teu ministério. Não deixe o inimigo... Ai, meu Deus. Quantas pessoas eram para estar aqui, mas perderam a oportunidade. Porque não viam a oportunidade como riqueza. Ah, não perca a oportunidade. Janine, mês que vem, está indo para a conferência da Joyce Meyer nos Estados Unidos. E aí, quando passou o comercial da conferência, eu falei, Janine, se arruma, vai. Você precisa ir. Ela falou, não, tá uma correria, outubro, eu vou ano que vem. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A Joyce já tem 80 anos. Eu sinto que se ela levantar a mão, Deus puxa. Vai esse ano. Porque nós não podemos perder a oportunidade. Ó, esse ano o cartão está liberado. Ano que vem a gente não sabe. Esse ano a Joyce está viva. A Joyce é uma grande pregadora. Já tentamos trazê-la aqui, mas por causa da idade. Amém. Nós não podemos enxergar a oportunidade como algo comum. A oportunidade é riqueza. Conexões são riqueza. Você sabe o que uma pessoa tem que fazer para trazer um preletor americano do nível do Dale Bronner e do Samuel Rodrigues, que vocês vão conhecer hoje, para o Brasil? Você não tem noção da burocracia que é mexer com um americano. O nível de contrato, o nível de segurança, o nível de não sei o quê. Todos os americanos que eu trago, eu dou uma ligação. Eu gostaria muito que você viesse ano que vem. Ele fala assim, passa tudo para minha secretária, está feito. É porque eu sou especial? É porque eu tenho relacionamento. Nada vai vir na tua mão. Tudo vai ser através de relacionamento. Então Deus deu 6 riquezas para o teu ministério. Não desperdice-as. Valoriza o que Deus colocou na tua mão. Não acha que é normal. Não é normal ter amigo. Não, Tiago, não. O normal é ter sanguessuga. Quem acha um amigo, acha o favor do Senhor. Porque existem amigos que no dia da angústia se transformam em irmão de sangue que você nunca teve. Não ache normal ter oportunidades. Tem pessoas que nunca tiveram na vida. Não ache normal ter tempo e administrá-lo bem. Não ache normal ter o recurso que você tem. Deus te deu 6 riquezas no ministério, que a partir de hoje você vai usar. Nunca mais, eu profetizo, você vai desperdiçar as riquezas que Deus colocou no teu ministério. Eu não sei qual dom Ele vai te usar. Se é no dom de profecia, de operação de milagres, de interpretação de línguas, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Eu não sei qual dos 9 dons do Espírito Ele vai te usar. Eu não sei qual dos 5 ministérios Ele vai te levantar, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei em que, em qual, quando, mas que vai. Eu dou a minha palavra, o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Fica de pé. O Espírito Santo vai fazer na tua vida. Não tem jeito. Porque chegou a hora. Tiago, quando eu profetizo, chegou a hora.
Tiago, quando eu estou te falando, chegou a hora. Tiago, é quando? É agora. Tiago, como você sabe? Porque você está aqui. Porque nós construímos esse ambiente para liberar o teu ministério, para liberar os dons que há em ti. Não é coincidência. Chegou a hora. Chegou a hora. Avisa para quem está do teu lado, chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Manda um WhatsApp para tua família hoje falando: chegou a minha hora. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Você não vai mais perder tempo. Moisés começou o ministério aos 80. Abraão teve o filho da promessa com 100. Você não está tarde para você, não. Não escuta mais o inimigo. Não está tarde para você. Chegou a hora. Deus não erra no tempo. Você erra, Deus não. Deus sabia que era agora. Você está maduro agora, você está preparado agora, você está com superação para contar agora, você está cheio de história para contar agora, você está preparado agora. Chegou o tempo, chegou a hora. Em nome de Jesus nós declaramos: chegou o tempo, chegou a hora. Dons chamado ministério, dons chamado ministério, os dons caindo sobre a tua vida agora, o chamado de Deus te convocando agora, e os ministérios sendo liberados sobre a tua vida agora. Você entrou aqui sem experiência espiritual e vai sair daqui carregando um ministério. Você entrou aqui com feridas emocionais e vai sair daqui para curar pessoas. Você entrou aqui sem saber falar, como Jeremias falou: eu sou só um menino, eu não sei falar. E Deus está gritando contigo: não fala que você é um menino, porque aonde eu te enviar você vai. Tudo que eu mandar você vai fazer. Não tem mais, eu sou contigo para te livrar. Eu é quem falo por você, diz o Senhor. Moisés disse: eu não sei o que eu vou falar para Faraó. Deus falou: não se preocupa, só vai até Faraó, eu coloco as palavras na tua boca. Paulo nos adverte: quando levarem vocês para a sinagoga. Jesus também nos ensina aqui: quando aprender a gente justamente pelo Evangelho, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo dará as palavras. Se a partir de hoje você falar menos e escutar mais o Espírito Santo, tudo que você falar vai mudar o seu destino. Se a partir de hoje as tuas emoções gritarem menos e teu espírito falar mais, tudo que você fizer vai mudar tua trajetória. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida: menos emoções, mais espiritualidade. Menos emoções, mais espiritualidade. Menos emoções, mais espiritualidade. Deus está trazendo uma ativação espiritual na tua vida agora. Deus está trazendo uma ativação no teu ministério agora. Os teus pecados estão no passado. As tuas limitações ficaram lá fora desse ginásio, porque Deus está trazendo uma ativação agora. E quem crê, aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia! Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.